Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28. Quantos acharam? Diga amém. Acompanhe. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje eu vou compartilhar com você o segredo para alcançar a paz. Qual é a chave para que nós possamos ter paz na alma, descanso de Deus em todas as nossas tribulações, em todos os nossos problemas que nós passamos e que nós enfrentamos, os sofrimentos e as dores que nos sobrevêm? Como é que nós podemos conseguir paz e descansar na nossa alma, apesar de todos os problemas que nós passamos na nossa vida? E se você hoje entrou aqui precisando de receber um alívio da parte de Deus em alguma área da sua vida, pode ter certeza que nesse dia de ceia, o Senhor vai tomar o seu jugo e vai trocar com o dele, que é leve e é suave. Quantos dizem amém por isso? Amém, glória a Deus. Quero ainda ler um texto da palavra, Isaías 53, capítulo 2. Isaías 53, versículo 2 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é o nosso Deus. Esse texto está falando de Jesus, do sofrimento e da dor que ele viveu como homem, para que eu e você não tenhamos mais que carregar isso sobre nós. Ele levou sobre si para que nós pudéssemos ter a paz que procede de Deus. O que Jesus falou quando ele subiu? Ele disse uma palavra-chave. Ele disse assim: vos dou a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo dá paz, irmãos? Mas Jesus diz que dá. Não, mas ele é uma outra tipo de paz.
Não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira. A paz do mundo é momentânea. A paz do mundo muitas vezes é negociada. A paz do mundo muitas vezes é cheia de ilusões. Por isso Jesus falou: não, eu não dou a minha paz como o mundo dá em troca, em barganha. Você faz isso para mim, eu faço isso para você, você me deixa em paz, eu te deixo em paz. Ele falou: não, a minha não é assim. A minha é diferente. A minha paz vem porque eu fui moído na cruz. A minha paz vem porque eu sofri no lugar de vocês tudo que vocês tinham que sofrer. E de uma vez para sempre, quando eu bradei na cruz e disse: está consumado, eu resolvi, como que Jesus nos diz, tudo aquilo que afetava vocês. Eu concluí tudo aquilo que vinha para destruir a sua vida. E ao se identificar comigo, e ao se entregar a mim, e ao me receber como Senhor da sua vida, você se identifica comigo naquela cruz. E tudo que eu passei, todo o castigo que era nosso, então agora eu levei. Tem uma música no CD que fala disso. Foi por mim aquela cruz. Música muito bonita do Asaf. O Asaf canta duas canções no CD de crianças também. Muito lindas as canções. E é verdade. Nós não podemos compreender o amor de Deus. Nós não temos como entender. Mas o mais interessante é o que Ele fez produziu uma paz, que é a paz de Deus. Irmãos, será que Deus fica ansioso? O que os irmãos acham? Será que Deus fica preocupado e fala: o que eu faço? Será que eu vou acudir primeiro à Índia, à China ou ao Brasil? E aquela confusão. Será que Ele está desesperado, sem saber o que fazer, arrancando os cabelos lá no céu? Eu te afirmo com toda certeza o que a Bíblia diz: que em Deus não há mudança e nem sombra de variação de mudança. Nada pode tocar a paz de Deus. Não há nada, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle absoluto. Ele tem o governo completo, Ele tem o controle absoluto, e nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem o consentimento dEle, porque tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, poderes, potestades, principados, todo nome, tudo que possa existir, ou que possa vir a existir, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Ele é o Senhor absoluto. Nada, absolutamente nada foge do seu controle. E a Bíblia fala que então há uma paz que guarda Deus. A paz que faz com que Deus seja intocável. Mas sabe o que é mais poderoso? É que Jesus chega e ao subir, Ele diz: essa paz que me guarda, eu vos dou. Essa paz que me guarda, eu quero dar para você. Diga amém. É a mesma paz. Mas por que muitas vezes não temos? Por que muitas vezes não desfrutamos? E hoje eu oro para que o Espírito de Deus me abra os olhos, o meu e o seu, porque eu não me julgo ter alcançado essa revelação. Tenho buscado e tenho precisado dela muitas vezes, mas ela é uma chave da vida cristã. Não dá para servir a Deus em angústia, não dá para servir a Deus com medo, não dá para servir a Deus sem essa paz que procede de Deus, porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. No mundo teremos muitas aflições, mas tenha bom ânimo, tenha paz. Percebe que Jesus está dizendo que a paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de problemas. Jesus não falou que ia tirar os problemas, falou, irmãos? Pelo contrário, Ele falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Como que eu vou ter bom ânimo? Tendo paz. Por quê? Porque eu venci os seus problemas. Eu resolvi isso na cruz. Mas nós precisamos de compreender a revelação disso.
Nós precisamos ter compreensão e revelação de como que isso funciona. Isso tem que ser real, isso tem que tocar a nossa vida. No meio do desemprego, no meio da decepção, no meio da crise, no meio da angústia, do medo, nós precisamos da revelação de que Jesus venceu por nós, de que Ele vive em nós, e esse viver que agora eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, que morreu no meu lugar, que foi moído no meu lugar. Essa revelação precisa saltar dentro de nós, na hora da crise, então nós poderemos ter paz no meio da guerra. E isso é coisa ou de gente doida, ou de gente do céu. Amém. É possível. Às vezes nós oramos errado. Deus tira esse problema. E Deus não tira. Porque Deus não vai tirar o problema, mas Ele vai te dar paz sobre aquele problema, a respeito daquilo que você está passando. E Ele vai transformar aquela situação para que você possa crescer. Mas olha o que a Bíblia diz também em Lucas 21, 34, 36. A palavra de Deus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. A Bíblia nos mostra que cada vez mais problemas virão. Nesse texto de Mateus, Jesus está expressando os seus sentimentos interiores, os problemas que estavam atacando a ele. Ele havia sido extremamente provocado em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum. Ele havia curado muitos enfermos, expulsado demônios, mas o que ele encontrou naquela cidade foi um espírito arrogante de pessoas que não se arrependeram, não creram nele. Esse era o momento em que Jesus, imagina, alguém que vem, resolve um problema de uma cidade, cura enfermos, expulsa demônios, traz paz na cidade. Muitas coisas que estavam atormentando a cidade há anos. E o que ele encontra? Pessoas que não querem, pessoas que não se arrependem, pessoas que não acreditam nele, que talvez até vaiaram ele, expulsaram ele de lá, chamaram ele de louco. Ele deu tudo. E o que ele recebeu em troca? Perseguição, humilhação, rejeição. Era essa situação que Jesus estava, e que muitas vezes eu e você nos encontramos também. E é por isso que nós temos que perceber o que aconteceu com Jesus, para encontrarmos a chave da paz que guardava o coração dele. Em Mateus 11, 25, que é justamente o versículo que antecede o 28, onde ele vai dizer: vinde a mim os que estão cansados. A Bíblia diz: por aquele tempo. Ou seja, o Senhor ora a respeito daquele tipo de circunstância. E Ele está dizendo: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, apesar de ter sido duramente rejeitado, Jesus conseguiu falar uma palavra mágica, né? Se assim podemos dizer. Graças te dou, ó Pai. Diga comigo: graças te dou, ó Pai. Aqui é fácil, mas na hora de ser traído, na hora de ser rejeitado, na hora de ser esquecido, humilhado, exposto, é fácil dar graças a Deus, irmãos? Não, não é. Jesus estava vivendo um momento assim, mas por que ele conseguiu dar graças a Deus apesar de tudo, e nós muitas vezes não? Em uma situação difícil, de profundo desespero, ele honrou a vontade de Deus, de se revelar a quem ele quiser, e considerou a sua grande alegria. O segredo da paz de Jesus era que ele podia descansar por causa do seu relacionamento com o Pai. A maneira que ele se relacionava com Deus era uma chave pelo qual ele podia descansar.
a aprovação e o louvor que vinha de Deus, do Pai, eram as únicas coisas pelas quais Jesus ansiava. Para ele, não era importante se depois de curar uma cidade inteira e expulsar todos os demônios, alguém iria aplaudi-lo, aceitar a ele, ou iriam rejeitá-lo e vaiá-lo e até mesmo açoitá-lo. Não fazia diferença. Ele não estava esperando nada de ninguém. Ele não estava esperando nada dos homens. Ele só queria uma coisa: agradar a Deus. Porque ele sabia que se ele respondesse a Deus, se entregando a Deus, a paz viria no seu coração. A paz guardaria o coração dele. Ele não se importava com a forma como ele era tratado pelos homens. Ele não atentava para o que era importante para o mundo. Talvez no lugar dele nós ficaríamos indignados, faríamos como Pedro, como os discípulos fizeram lá em Lucas 9:54, quando eles falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente pede para mandar fogo do céu e queima todo mundo? Esses ingratos da minha empresa, do meu trabalho, da minha escola, eu prego, eu ajudo, eu faço tudo, agora o que eu ganho? Estão me vaiando, estão zombando de mim. Eu amo, eu dou, abençoo minha família, agora olha o que meu pai e minha mãe fazem comigo, olha o que esse menino fez comigo. O tempo todo há um requerer, há um cobrar da nossa parte em relação àqueles que nós estamos doando. E isso nos angustia muito. Mas em Jesus nós não vemos isso. A Bíblia fala que ele era uma raiz de uma terra seca, né? Era alguém vivo num lugar que não tinha água. Por quê? Porque a fonte dele não era esse mundo. A fonte dele era o Pai. Então ele vem e ele vai falar por quê. Voltando então lá para Mateus, no capítulo 11, deixa lá para mim, versículo 28. Jesus vai falar do alívio. São duas coisas que estão contidas nesse texto. Um é o alívio da salvação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O versículo 28 fala do alívio, ou seja, ele fala do descanso da salvação. O mundo não está aliviado, porque no fundo todo homem sabe que naquele dia vai comparecer diante do juízo de Deus. E nós vamos ter que prestar contas para Deus. Por isso há um peso, há uma angústia no coração de todo homem. E que somente quando o homem vem a Deus e se entrega, é que ele pode receber o alívio da salvação. É que ele pode dizer: apesar de tudo, eu não sei explicar, mas eu sinto que Deus me salvou. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Quantos têm certeza da salvação? Você tem certeza que você foi salvo? Nasceu de novo? Se você morrer hoje, você tem certeza que você entra no céu? Isso é importante. Se você não tem, você hoje precisa vir a Cristo para receber o alívio da salvação, porque é extremamente angustiante viver sem ter a certeza do que me aconteceria se eu morresse hoje. Se você está nos visitando e não tem certeza que se morrer hoje não entra no céu, o que vai acontecer com a sua vida? Hoje Jesus quer tirar essa angústia e essa dúvida do seu coração. Quando nós terminarmos, você vai poder vir à frente e falar: eu quero entregar a minha vida, eu quero nascer de novo, eu quero receber o alívio da salvação. E o Espírito de Deus vai entrar no seu coração, vai perdoar os seus pecados, e você vai receber a salvação que procede de Deus e vai receber o alívio que vem do céu. Amém? Mas o versículo 29... ele fala de outra coisa. O primeiro diz respeito à reconciliação com Deus, mas o segundo relaciona ao alívio interior da alma. O Senhor diz: vinde a mim,
todos estáis cansados e sobrecarregados. Ele não falou: vinde a mim todos os grandes pecadores e eu vos aliviarei. Ele não disse isso. Não é o pecado que cansa o mundo, sabia? Na verdade, eles têm prazer no pecado. No entanto, estão sobrecarregados, debaixo dessa opressão maligna, dessa acusação que carregam. Mas, quanto a nós é diferente. Nós não estamos mais debaixo do peso da condenação. Mas quantos ainda, apesar de salvos, têm sentido com a alma cansada? Pastor, às vezes eu estou desanimado, às vezes eu estou cansado, eu estou desiludido do que vai ser do meu futuro, do meu casamento, da minha profissão, da minha vida ministerial, da minha vida espiritual. Muitos de nós, apesar de já termos experimentado o alívio do versículo 28, não temos ainda experimentado o descanso do 29. O descanso da alma, que procede de Deus. O descanso não está em algo. O descanso não está em algum lugar. O descanso está em uma pessoa. Ele não falou: venha para a videira e achareis descanso. Falou? Venha para a igreja tal e achareis descanso. Vá trabalhar em tal lugar e achareis descanso. Vá para a Trindade a pé e achareis descanso. Ele disse isso, irmãos? Não. Com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas, isso não está escrito na Bíblia. Faça isso, pague uma promessa e achareis descanso. Reze não sei quantos Pai Nosso e achareis descanso. Não tem isso na Bíblia. Faça isso para Deus. Vá em tal lugar, vá em Aparecida do Norte, vá não sei aonde, vá fazer campanha 7 semanas e achareis descanso. Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito: vinde a mim, a Cristo. Ele é o descanso. Talvez você está achando que você vai ter paz quando você conseguir casar. Está achando que vai ter paz quando conseguir passar no vestibular. Está achando que vai ter paz quando formar na faculdade. Está achando que vai ter paz quando arrumar um emprego para ganhar R$2.000. Está achando que vai ter paz quando realizar o sonho de uma viagem. Está achando que vai ter paz quando sarar daquela enfermidade. Isso não é paz. Isso é a paz do mundo. Mas a paz que Ele nos dá está nele. Ele é o centro dessa paz. Eu sei que é chover no molhado, mas é isso que nós muitas vezes, de tão simples que é, rejeitamos. Falamos que queremos, mas quanto tempo eu gasto buscando aquele que é a paz por dia? Eu tento resolver a minha paz de tantas maneiras, arrumando dinheiro emprestado, pedindo ajuda de alguém, eu me encosto em tantas pessoas. Percebe quantos cristos, quantos falsos cristos nós estamos buscando, com a esperança de que um homem, um casamento, um emprego, uma faculdade, um pastor, uma campanha, uma promessa vai me trazer paz. É engano. Hoje Jesus quer te libertar dessa mente religiosa, exterior, que não produz efeitos. Não há paz em lugar nada disso. Não há paz num lenço, não há paz no meu paletó, não há paz num lugar, nesse palco que pessoas cegas da religião chamam de altar. Não há paz nesse prédio que os hipócritas chamam de templo. Não há paz em não rapar a perna ou não cortar o cabelo. E não há falta de paz porque está usando chapéu e bota numa festa caipira. Não há paz nessas coisas. Não há paz em cumprir um conjunto de regras e de leis da santidade. Não há paz nisso. A paz está numa pessoa: Cristo. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o centro. Ele que falou: vinde a mim, e eu vos aliviarei, e eu te darei descanso.
Muitas pessoas estão se contentando apenas com um fardo mais leve. Mas foi isso que Jesus falou? Vinde a mim, eu vou te dar um fardo mais leve? Não, não foi isso que a Bíblia diz. O que Jesus oferece não é menos cansaço, é um total descanso. Diga comigo, o que Jesus oferece não é menos cansaço, é total descanso. Essa é a promessa do Senhor. Você sabe o que é descanso? Descanso. O que é descanso? Descanso é uma palavra difícil de explicar. Porque alguém pode estar sem fazer nada e estar cansado. Pode ou não? Pode. Pega um pai de família com 4 filhos, desempregado. Ele está fazendo alguma coisa? Será que ele está descansado? Também não. Não é simplesmente não fazer nada. Mas descanso eu acho que é quando o nenê mama na mãe, até não aguentar mais, e desmaia nos braços dela, com a certeza absoluta de que nada lhe acontecerá, completamente suprido e satisfeito, e dorme, como uma criança. E aí o salmista me lembra, como uma criança desmamada, nos braços da sua mãe, totalmente entregue, satisfeita, preenchida, segura. Assim é a minha alma para comigo, porque eu temo o Senhor. É o mais próximo que eu consigo traduzir. Isso é o descanso que Jesus quer dar. Isso é o que o Senhor quer fazer. Por isso, hoje é dia de você parar de tentar fazer. Hoje é dia de você desistir. Todo mundo diz para você, desiste não. Pois eu te digo, desiste hoje. Você não dá conta. Mas não é desistir do que Deus colocou no seu coração. É desistir de tentar na sua força. E deixar Ele ser Deus na sua vida. Fala para o seu irmão, irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida. Desiste de tentar ser Deus. Fala para ele. Não queira ser Deus, não. Diga, só Deus é Deus. Só de você falar isso, eu sinto que já tem gente mais leve aqui nessa noite, amém? Você não dá conta. Desiste de tentar mudar seu pai, desiste de tentar mudar sua mãe, desiste de tentar mudar seu marido, sua mulher, desiste de tentar mudar seu pastor, sua igreja, seu patrão, desiste de tentar mudar sua vida. Ninguém dá conta, não. Só Deus pode mudar todas as coisas. Não há descanso nessa ação frenética. Deixe hoje Deus fazer por você. Não tem preço. Não adianta querer fazer o bem para merecer, para depois ter descanso. Não adianta fazer voto, pagar promessa, nada. Só tem um jeito que Jesus falou. O que ele disse? Vinde. Pastor, mas eu não sei orar. Ele não falou que tem que saber orar? Só vem a mim, muito bem. Mas eu nunca li a Bíblia. Ele não falou que tem que ler a Bíblia toda? O que ele disse? Vinde a mim. Eu sei que você está me olhando com uma cara assim, não pode ser tão fácil. É porque a sua mente religiosa está acostumada a pagar para merecer. Mas o que você não sabe é que não há preço suficiente que alguém possa pagar. É o amor de Deus. É a graça de Deus. Você não sabe orar. Aí você quer saber mais? Eu sei, vou falar para você que está me olhando e está pensando. Pastor, mas eu sou um tremendo pecador. Nem a corte eu faço, estava agarrando a irmã ontem ali escondido na festa.
Eita! Pegou de desguei agora, hein? E para mim? Eu não concordo com isso não, mas para o desespero dos religiosos, eu digo para você que se você vier, vai ter paz também para você que agarrou ontem. Oh Deus, ainda bem que eu não sou Deus, que se eu fosse Deus ia bater no vocês tudo. Mas se você arrepende, não interessa o que você fez ontem, não interessa o que você fez hoje, daqui a agorinha. Se você se arrependeu, o Senhor vai te perdoar, a graça vai te alcançar e você vai sair daqui em paz nessa noite. Amém? Vai bastar vir até Ele. Versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O incrédulo não terá descanso, só terá descanso quando ele entregar a vida para Deus, quem ainda não nasceu de novo. Mas aquele que nasceu de Deus, já teve seus pecados perdoados, e às vezes, como eu falei, se sente cansado. E por isso o salmista pergunta no Salmo 42, verso 5: porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E o Senhor, Ele nos fala algo muito tremendo. Duas coisas simples para alcançar essa paz. E assim a gente vai estar encerrando. Ele falou: olha, eu vou ensinar para vocês. O que ele disse? Aprendei? Ele está chamando quem para aprender? Quem está cansado e sobrecarregado. Ele falou: quem está cansado e sobrecarregado, vem que eu vou te aliviar. Aprenda comigo como ter paz. Não foi isso que ele está dizendo, irmãos, em outras palavras? Mas ele falou o seguinte: vem aprender comigo que sou o quê? Diga: manso e humilde. Eu quero dizer algo para você. Se você não tiver revelação e permitir que o Senhor te faça uma pessoa mansa e humilde, você nunca poderá desfrutar da mesma paz de Deus. A mansidão e a humildade precedem a paz. E aqui está um problema que nos pega. E aqui está algo que é difícil. Jesus falou que Ele quer compartilhar o jugo dele, porque é leve e é suave. Mas como é que eu vou andar? Como é que eu vou colocar um boi bravo para andar cangado com um boi manso? Um está lá, o outro está... Não dá certo. Por isso, Ele é manso e humilde, mas você é arrogante e áspero. Como é que vou andar com Ele, que é a paz? Você já viu um trabalhar de Deus em nós. Ser humilde de coração, né? O que é mansidão? Então, o primeiro motivo é encontrar a palavra manso e o segundo a palavra humilde. É aqui que está essas duas chaves. O que é mansidão? É a ausência de dureza. Ele não rejeita ninguém e nem pensa em si mesmo. Embora muitas pessoas possam manifestar mansidão para com os outros, muitas vezes não são humildes dentro de si. Às vezes exteriormente são pessoas serenas, mas no coração se orgulham de serem pessoas tão bonzinhas, boazinhas. Percebe? Eu sou tão bom, eu faço bem para todo mundo. Quer dizer, aparentemente é manso, mas dentro é arrogante. Não tem jeito de ter paz desse jeito. Ser humilde de coração significa assumir. Presta atenção, irmão, não converse, amém? Por favor. Ser humilde de coração significa assumir uma posição de humildade. O Senhor é humilde de coração, ou seja, Ele se considera
O que é ser humilde de coração? É que ele se considera merecedor de tratamento humilde. Ele não espera nada melhor do que isso. Quem é humilde, espera tratamento humilde. Ele não se considera a si mesmo. Ele não acha que é o discipulador, o pastor, o líder, o fulano de tal, da família tal. Sabe quem é meu pai? Sabe quem eu sou? Ele não pensa assim. Ele não acha que se ele chegar, alguém tem que dar a cadeira para ele sentar. Ele não acha que ele é melhor que ninguém. Em lugar nenhum, nem dentro de casa, com seu irmão, com a sua irmã. Mas as pessoas que são ricas, importantes, ou sustentam algum tipo de posição, espera algo, né? Não pode se considerar humilde, porque espera um tratamento diferenciado. E todas as vezes que eu espero algo diferenciado, eu vou ter problemas de paz. Porque eu vou ser humilhado, vou ser desconsiderado, vou ser deixado de lado, ninguém vai perguntar a minha opinião, eu vou amar e não vou ser retribuído. E como eu acho que eu sou alguém muito importante, mereço respeito, mereço ser cumprimentado, mereço ser visto, mereço ser ouvido. Esses desejos todos, essas expectativas todas que nós colocamos nas pessoas, é que nos roubam a paz. Quando eu não espero nada de ninguém, porque eu não sou o tal. Será, irmãos, que eu deveria esperar que alguém viesse no final do culto me pedir autógrafo, porque eu sou muito bom de futebol? Não. Então, acaba o culto aqui domingo, ninguém vem pedir o autógrafo do Naor centroavante. Sabia? Tem 4.000 pessoas aí e ninguém vem pedir autógrafo de futebol para mim, nem para o Roberto. E sabe por que nem eu nem ele ficamos chateados com isso? Porque nós não nos consideramos nenhuma estrela do futebol. Então isso não nos ofende. Porque quanto a isso, nós não nos consideramos a si mesmos. Mas em relação a outras coisas, talvez a gente se considera. E aí quando não somos correspondidos, perdemos a paz. Vai escolher alguém para ser um discipulador. Você tem certeza que é você? Escolheu o outro. Obreiro, pastor, líder. Vai honrar um na sala de aula e não honrou você. Jesus abriu mão de ser Deus. Ele se colocou numa posição de humildade. Mas quando morreu na cruz, abriu mão do direito de ser homem. Se tornou escravo. Percebe o nível de posição que ele se colocou? Porque quem não é humilde não consegue servir. Quem não é humilde não consegue fazer coisas que a empregada dela que tinha que fazer. É ou não é? Eu tinha um primo, eu era menino, eu tinha um amigo que ele lavava carro. E um dia eu falei, eu vou lavar carro com você. Meu pai deixou. Meu primo quis ir. O pai dele falou, não menino, respeite, você não vai fazer essas coisas não. Porque era rico, arrogante. Como que o meu filho vai lavar carro na rua? Como que eu vou lavar prato agora? Lá na minha casa eu não lavava, agora eu casei com você, você quer que eu lavo? Achou que eu não ia achar um negócio, né? Para traduzir o que eu quero dizer. Podemos achar muitas coisas aqui. Quantos estão me entendendo? Olha o que a Bíblia diz. Filipenses 2, 6, 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O Senhor nunca falou de si mesmo, nunca se defendeu. Pedia os irmãos do louvor para subir aqui, por favor. O descanso do cristão não está apenas em não dever nada a ninguém, mas também em não esperar nada de ninguém, de nada dessa vida. Eu vou te falar algumas palavras que Jesus falou a respeito dele mesmo, e você vai ficar chocado o quanto ele usou as palavras não e nada para referir-se a ele mesmo. Vou falar rapidamente. Em João 5,19 ele diz: o filho nada pode fazer de si mesmo. No verso 30 ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Verso 41, eu não aceito glória que vem dos homens. Capítulo 6, verso 38 de João, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Capítulo 7, verso 16, o meu ensino não é meu. O verso 28 na versão revista corrigida, eu não vim de mim mesmo. Capítulo 8, verso 28 de João, nada faço por mim mesmo. 8:42 na revista corrigida, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Verso 50, eu não procuro a minha própria glória. 14:10, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. E o verso 24, a palavra que estás ouvindo não é minha, nada é dele, não veio por ele, não fez por si. Percebe? Percebe como que ele se referia? Mas como que nós nos referimos? Eu faço, eu sou, eu posso, eu consigo, eu resolvo. É meu. Sabe qual é a primeira palavra que uma criança geralmente aprende depois do papai e da mamãe? Minha. Meu. Mas sabe o que ele falou? Dele. Para ele. Por ele. Por meio dele. Nada é meu. Não espero nada de mim. Não tenho nada em mim. Não posso nada. Tudo é dele. Eu não sou nada. E se eu não sou nada? Se você me honrar ou não, diferença faz. Se você me desprezar como sendo seu pastor, não deveria me ofender. Se amanhã, por algum motivo, sei lá, eu fosse escorraçado da igreja, mandado embora, não deveria me atingir, porque se eu não sou nada, por que vai me atingir? Percebe, irmãos? Só nos atinge porque achamos que somos alguma coisa. Mas Ele é que tem que ser tudo em nós. Ele que é o modelo, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Por que nós nos rebelamos contra o pai e a mãe? Não aceitamos que ninguém diga não. Não aceitamos limites. Não aceitamos muitas vezes a direção clara da palavra de Deus que nos mostra caminhos contrários à nossa vontade. Nos levantamos, queremos impor a nossa vontade, a nossa decisão. Você não percebe que é essa arrogância, que é essa semente da rebeldia, da rebelião em nós que nos rouba a paz? Por que um cordeiro é tão manso? Ele é manso porque ele não conduz a própria vida. Ele se rendeu ao seu pastor. Ele sabe que em si mesmo não há nada. Mas eu sei que é um paradoxo da vida cristã, pastor, mas a Bíblia não fala que eu sou mais do que vencedor. Mas é em Cristo. Eu mesmo não sou nada, mas Ele é tudo em mim. E é essa coisa que às vezes é difícil para você conciliar. Por um lado, você é o filho do rei, glória a Deus, temos autoridade, mas tudo isso
Porque nós estamos nele, porque em nós mesmos não somos nada. Então quando alguém me atacar, quando alguém me ofender, quando uma situação me envergonhar, eu deveria lembrar que eu mesmo não sou nada, não é? E aquilo não me afetaria. Mas quando o diabo quiser dizer que eu não sou nada, aí eu devo dizer para ele que aquele que é tudo habita em mim. É um paradoxo, mas a paz exige humildade, exige mansidão, exige decisão de se dobrar, se arrepender, de falar: Senhor, eu sou uma pessoa dura, eu sou arrogante, eu não aceito ninguém me confrontar, tem misericórdia de mim, me perdoa, fala comigo. Jesus aceitou a limitação. Como homem, ele perdeu a liberdade de ser Deus, mas como servo, ele perdeu a liberdade humana. Ele conhecia apenas a vontade do Pai. Mas o que dizer sobre nós, não é? Como que o nosso coração é desse jeito, rebelde. Mas nós encontraremos descanso nessa noite, se hoje nós estivermos dispostos a aceitar todos os tipos de limitações que a palavra vem sobre as nossas vidas, porém sem rebeldia. Como são problemáticas as coisas que nós fazemos segundo nossos próprios pensamentos, quão dolorosas são as consequências, como que é difícil ir à frente. Mas se hoje nós estivermos dispostos a tomar o jugo do Senhor, aprender dele, nós veremos realmente quão suaves e leves são as coisas de Deus e as coisas que Deus nos concede. A Bíblia fala que Ele não vai permitir nada que você não possa suportar. Ele sabe a medida do seu fardo, Ele conhece os nossos esforços, a nossa estrutura, e nos chama para descansar nele. Ele não erra. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero te chamar para desistir de tentar. Você não vai fazer por merecer, você não merece. Não importa o que você fez, não importa o que você errou, por pior do que você tenha aprontado, se hoje você se arrepender, o Senhor te perdoa, o Senhor te salva. Mas eu quero que também você desista de tentar merecer. O amor de Deus não é por mérito. Jesus falou apenas uma coisa: venha a mim, venha a mim. Não faça nada, apenas vá até Ele nessa hora e diga: Senhor, eu não aguento mais, eu desisto de tentar na minha força, me ajuda, me liberta do pecado, do ódio, da dureza. Faz de mim um homem manso e humilde. Eu preciso da sua paz. Enquanto nós cantamos uma canção e os servos se posicionem para entregar a ceia, por alguns instantes eu quero que você fale com Deus. Desista da sua força, abra sua boca, fala para Ele que você não vai tentar mais. Pede para Ele te quebrantar e fazer de você um homem manso e humilde.